Olá, tudo bem? Que história é essa? Que o reino de Deus é conquistado à força. Isso é história de religioso, gente. Isso é conversa de quem não entendeu ainda as entrelinhas dos escritos bíblicos. Isso é conversa de pessoas que às vezes até saiu da religião, mas que a religião não saiu da cabeça dela. O irmão antes pediu para a gente falar sobre isso. Vamos falar. Hoje, fazendo uma esteira aqui em casa. Hoje eu não estou no parque, não. Hoje eu estou aqui. Tinha essa esteira parada aqui há 7, 8 anos. Essa semana eu arrumei ela. Só foi ligar uns fiozinhos. Esteira novinha. Então o reino de Deus é conquistado à força. Está escrito isso. Mas obviamente que eu não acredito que foi Jesus que falou isso, tá? Por que eu não acredito que foi Jesus que falou isso? Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João foram os livros que mais os romanos colocaram as patas, que mais os católicos mexeram. Lá no início, lá 317, lá para aquele tempo. Foi nessa época que mais os escritos bíblicos foram mexidos, foram alterados. Então, não é tudo que está escrito na Bíblia que eu tenho como que Jesus foi que falou. Claro que não. Eu faço uma leitura da Bíblia racional. Será que Jesus não sabia que os verdadeiros filhos de Deus são os espíritos? Deus não sabia disso? Jesus não sabia disso? Mas nós hoje sabemos. Nós sabemos que Deus não é pai da carne de ninguém. Nós sabemos que Deus não é pai da natureza carnal de ninguém. Nós sabemos que Deus, ele é espírito. E ele é pai do nosso espírito. Hebreus 12, 9. Então, tendo esse entendimento racional, nós começamos a identificar passagens manipuladas, passagens manobradas. Ué, há quase 2000 anos, está como ele disse isso. Está lá escrito que é preciso se esforçar para entrar no reino de Deus. Como? O reino de Deus é um reino espiritual. 1 Coríntios 15, 50, Paulo diz que carne e sangue não entra no reino de Deus. Então que história é essa? Você vê a manipulação? Você vê a manobra aí? Quem é que colocou esse escrito? Colocou para uma forma de escravizar as pessoas, de aprisionar as pessoas, de fazer com que as pessoas sejam robôs, sejam massa de manobra, para que as pessoas sustentem o sistema religioso mentiroso, enganoso. Hoje nós sabemos, como está em Hebreus 2,14, que assim como Jesus, ele participou de carne e sangue, os filhos de Deus têm participação de carne e sangue. Quem são os filhos de Deus? Os espíritos. Os espíritos que estão por aí são revestidos de carne e sangue. Então, a cada dia mais, esse entendimento está claro em nossa mente. A cada dia mais. Glória a Deus. Você que é um religioso ainda, você que, eu estou no Evangelho Eterno, mas tem resquícios de religiosidade, glória a Deus, aleluia. Não é assim na religião? Eu não falo mais nada disso. Então, você vê que uma passagem dessa
é uma passagem tendenciosa. É uma passagem que Yeshua, então, não conhecia o reino espiritual. Ué, se ele falou, está escrito como ele falou, que uma pessoa precisa se esforçar para entrar no reino de Deus. Então ele não conhecia o reino espiritual? Então Jesus de Nazaré era um carnal? Não. Jesus de Nazaré foi um véu, foi uma capa que revestiu o Espírito de Deus. Então, seja uma pessoa racional, seja uma pessoa que lê e entende as entrelinhas. É o que eu falo sempre. Não pegue a Bíblia para você, vou fazer uma leitura anual e sai ticando. Você não vai aprender nunca. Primeira coisa, você não pode ser religioso para você entender a Bíblia. Você não pode ser religioso. Você não pode acertar o seu relógio com o de ninguém, nem com o meu. Não. Você tem que pedir sabedoria para quem está em você, que é o Pai do seu espírito. É Ele que vai te dar sabedoria. É Ele que vai te dar entendimento. Então, é óbvio que eu jamais, de hoje em diante, eu irei falar para uma pessoa. Há 5 anos atrás que eu venho tendo esse entendimento. Há 5 anos atrás que eu venho caminhando. Antes era graça. Mas o entendimento vem aumentando. Então eu não vou chegar numa pessoa, um bêbado, chegar para mim, um drogado. O que eu preciso fazer para me entrar no reino de Deus? Sabe o que eu vou falar para ele? Vamos dividir o reino de Deus em 2 partes. Lucas 17. Perguntaram para Jesus, quando é que virá o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus é aqui. O reino de Deus é na mente. O reino de Deus é espiritual. No reino espiritual, alguém pode ser salvo? Alguém pode entrar no reino espiritual? Não, porque carne e sangue não entra no reino. O reino espiritual é espírito. Não foi assim que Jesus disse em João 4, versículo 20 em diante? Ele não disse assim para a mulher samaritana? Deus, ele é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade? Então eu irei dizer para esse bêbado, para esse mentiroso é pastor, bispo, padre, tá? Que usa a Bíblia para falar que Jesus vai voltar, para falar que dízimo é dinheiro, para falar que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina. Esses são cães, mercenários e mentirosos. Não estou aqui falando do mentiroso que conta uma historinha de pescador, não. Esse é o verdadeiro mentiroso, o que usa a Bíblia. Então eu vou falar para essa pessoa que o reino de Deus foi estabelecido, Apocalipse 14, 6 ao 8, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 18, 10, 19, 2, e principalmente Apocalipse 21, 3. E o reino de Deus foi estabelecido no ano 70, quase 2000 anos. Então eu direi a esta pessoa que o que ele tem que fazer é apenas crer nisso, viver isso, sabendo que o templo espiritual, que o templo de Deus é espiritual, que o templo de Deus está no espírito dele, na consciência dele,
E ele deve viver isso intensamente 24 horas por dia. E ele vivendo isso, a mente dele estará no reino de Deus, porque já foi estabelecido. E ele terá certeza que o corpo carnal é apenas um véu, é algo passageiro, e que não precisa de esforço nenhum para esse corpo carnal ir para o reino de Deus. Agora, vamos ser racionais. Talvez, tudo bem, Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. A pessoa tem que se esforçar para entrar. Então vamos por esse outro lado. Aí esse outro lado realmente foi palavras de Jesus. A pessoa viciada no crack, a mente dela está no reino de Deus? Não, a mente dela está no crack. A prostituta, a mente dela está no reino de Deus? Está na prostituição. O assassino, a mente dele está no reino de Deus? Não. Então, por esse lado, a pessoa tem que se esforçar para que a mente dela venha estar no reino de Deus. E a vida dela venha a ser perfeita. De paz, harmonia, prosperidade, saúde, tudo de bom. E ela vai ter que fazer força para abandonar o vício, abandonar o desejo carnal. Pronto, nesse ponto exatamente está correto. Você entende como que eu procuro entender de modo racional os escritos? O corpo carnal é impossível entrar no reino de Deus, carne e sangue. Porém, vamos levar em consideração que as palavras realmente saíram da boca de Yeshua, e ele estava falando isso aí. Então a revelação é essa. Para a consciência de um ser humano entrar no reino de Deus, ter as benesses do reino de Deus, a pessoa tem que abandonar o caminho errado, abandonar o erro. E dependendo, vamos dizer que Jesus ali estava falando para os judeus, tá? Jesus ali não estava falando para os gentios. E os judeus eram seguidores de Moisés, seguidores dos ensinamentos mosaicos. Então vamos dizer que ali Jesus estava falando que o esforço que eles deveriam fazer naqueles dias era justamente abandonar o farisaísmo, abandonar o judaísmo. Tomando como uma linha de raciocínio isso, então para você, se você é um religioso e você chegou até aqui nesse vídeo, o que eu digo a você? Que para você entrar no reino de Deus, para que a sua mente, para seu entendimento, você tem que fazer um esforço. E o seu esforço é único: virar as costas para Moisés. Aí você vai perguntar, mas como eu faço para virar as costas para Moisés? Você virando as costas para a religião. Porque Moisés está na religião. Na religião não está o dízimo, o batismo, a Páscoa, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, buscar Deus no envelope, buscar Deus no Monte Sinai, buscar Deus numa campanha, buscar Deus num propósito, buscar Deus na fogueira bamba, buscar Deus no Vale do Sal. Então, o esforço que você tem que fazer é largar Moisés, é largar como fala, esses patuás, essas mandingas. Você largando essas mandingas, você estará fazendo o quê? Se esforçando e
através desse esforço para abandonar a religião, você estará com a sua mente no reino de Deus, que já foi estabelecido há quase 2000 anos. Está entendendo? Como que é o batuque na cozinha, assim, não quer? É dessa forma que eu procuro interpretar os escritos bíblicos, de uma forma racional. Mostrei para você a hipótese de ter sido acrescentado pelos romanos, por Constantino, tratando-se do corpo carnal. Está vendo? Jesus disse que para nós entrarmos no reino, nós devemos nos esforçar. Natureza carnal. E mostrei a segunda hipótese, que é aqui, ó, a natureza é a consciência, é o entendimento, é o intelecto. É o que está acontecendo com pessoas que estão no Evangelho Eterno hoje. Pergunta aí, coloca no comentário, você que está no Evangelho Eterno, se você não enfrentou barreiras, se você não enfrenta barreiras hoje dentro da sua casa, no meio da sua família, não é uma luta diária com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, o filho com os pais, para entrar no reino de Deus, aqui ó, para que a sua consciência permaneça no reino de Deus, que é o Evangelho Eterno. É uma luta, é um esforço muito grande, que pessoas, em pleno século 21, ano 2023, está passando. Maravilhoso entendimento, né? Mas fazer o quê? Tem pessoas que não dão valor. Tem pessoas que preferem o esterco religioso. Então, se delicie no esterco religioso, se delicie no pântano nojento e imundo da teologia e seja feliz, se é que é possível. Tá bom? Então vou encerrar agora. A língua já está querendo vir para fora. Vou encerrar esse vídeo. E se foi útil, ó, joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Hoje, gravando o vídeo na esteira, para mostrar para você que eu estou lutando também, tá vendo? Eu estou me esforçando para me voltar a andar, ver se eu ganho força nessa perna esquerda, ver se as dores na coluna elas somem, mas está difícil. Estou tentando, estou me esforçando para ver se eu consigo ter um mínimo de uma vida saudável. Tá bom? Então, se você quer ter paz, harmonia, felicidade, para que você venha entender Apocalipse 21:3, faça esse esforço. Aqui, ó. Abandone principalmente a religiosidade e você será feliz. Tchau.